Santos, uma das cidades pioneiras na luta contra o vírus HIV, é uma das cidades brasileiras que vão integrar a nova política de prevenção à AIDS. Para falar mais sobre esta boa notícia aos portadores do vírus, nós recebemos o médico infectologista Marcos Caseiro. Doutor Caseiro, boa noite. Obrigado, viu, por participar com a gente. Aqui com vocês, seus ouvintes. O doutor Caseiro, Santos já foi conhecida como a capital brasileira do HIV. Não sei se pelo número de casos ou também porque havia uma grande notificação, né, uma busca pelos casos, né, na verdade. E isso justifica hoje o fato de ser uma das primeiras cidades da região a receber também esse novo tratamento, doutor Caseiro? Na verdade, Santos tem uma longa tradição, uma longa história, né? Foi a primeira cidade a organizar um serviço, a primeira cidade a comprar medicamentos com recursos próprios, a distribuir medicamentos para pacientes HIV, foi a primeira cidade a dar o famoso coquetel em fevereiro de 1996, Santos com recursos próprios comprou e distribuiu. Então, Santos tem uma longa tradição na questão das medidas de profilaxia e tratamento. Então, na verdade, Santos sempre foi vanguarda no que se refere a abordagem dos pacientes HIV positivos, né? A cidade tem índices maiores do que outros lugares ou não? E o fato de a gente estar próximo ao posto tem alguma influência nesse número? Na verdade, nós mantemos ainda um nível muito elevado. Se você ter uma ideia, nós temos um único serviço em Santos, que é o CRAS. Nós abrimos cerca de 200, 240 prontuários, 250 todo ano. Isso aí é abertura de pacientes que ficam sabendo se é HIV. Isso nos últimos 10 anos. Positivos. Quer dizer, você tem uma gama de pessoas, que essa é uma das grandes buscas, de pessoas que têm o HIV e não sabem, né? Por isso, uma das grandes políticas, junto com essa que nós vamos falar, é do indivíduo fazer uma testagem para saber do seu estado de portador ou não, né? Bom, vamos falar então o que é esse novo tratamento, no que consiste e no que ele difere do tratamento já conhecido. Veja bem, é só uma pequena correção. Na verdade, o que a gente chama de PrEP é chamada profilaxia pré-exposição. Ela não é um tratamento para o paciente HIV. Isso se insere numa... anterior. Exatamente. Isso se insere numa política, né, que a gente chama aí de uma caixa de ferramentas ou de uma política de redução de danos que envolve, e continuar a falar na questão do preservativo, na questão da testagem e, na verdade, em grupos mais expostos ao risco, que são homossexuais e homens que mantêm sexo com homem, gays, população trans, travestis, transexuais, transgêneros, trabalhadoras do sexo. Essa população específica que tem um risco maior de adquirir o HIV se insere nesse contexto de tomar um comprimidinho diariamente para evitar o risco de contrair o HIV. E funciona efetivamente? Funciona. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Porque é a questão de você dar medicamento para o indivíduo que não tem o HIV, né? Isso sempre foi muito polêmico, mas diversos países já adotam, como França, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, e os dados são surpreendentes. Você tem dados de até 90% de redução de risco de adquirir o HIV nessa população mais vulnerável. Isso não é uma distribuição para todo mundo, e sim populações com risco aumentado de adquirir o HIV. Essa era a minha próxima pergunta em relação a isso, doutor Caseiro, porque assim, de repente corre-se o risco, por exemplo, de ter uma corrida em busca do comprimido. Exato. Não é? Não é isso que vai acontecer, quer dizer, somente essas pessoas desse chamado grupo que o senhor colocou mais de risco, que estão mais vulneráveis, terão acesso a esse medicamento. Você sabe que já é uma política interessante, que isso não é muito discutido, mas nós já conversamos até uma vez aqui com vocês, e isso é importante que a população saiba. Já existe uma coisa que chama profilaxia pós-exposição. O indivíduo que tem uma relação sexual de risco, por exemplo, rompeu uma camisinha com a parceira desconhecido, ele procura no fim de semana o pronto-socorro, durante a semana o CRAS, que é na Luiza Macul 40, e ele tem acesso ao remédio, principalmente nas primeiras 8 horas, mas até 72 horas, para evitar de contrair o vírus. Então, uma profilaxia pós-exposição. Então, pessoas que têm esse risco aumentado, que acabam procurando mais vezes o serviço, porque se expõem mais vezes, seriam os beneficiados com essa profilaxia pré-exposição, né? Seria uma comparação, talvez grosseira, como uma pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte para as mulheres. Exatamente. Funcionaria mais ou menos nesse sentido. Uma comparação extremamente feliz. O que é importante, para ter uma ideia muito rapidamente, para as pessoas terem uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 0,8% das pessoas adultos entre 15 e 45 anos infectados pelo HIV. 0,8 difere homem e mulher.
Entre os homens que fazem sexo por homem, a gente tem 11% desse grupo HIV positivo. Entre os trans, né, que envolve transgênero, você tem 30% de infecção. Trabalhadoras do sexo, 5%. Usuários de crack, 5 a 8%. Então, essa população exposta a um risco maior seria uma população que seria contemplada com essa medida. Efeitos colaterais da medicação? Existe, é um remédio. O uso contínuo existe efeitos relacionados à alteração óssea, alterações renais, que obviamente esses indivíduos têm que ser monitorados com frequência com exame laboratorial, né? Assim como eles serem aconselhados o tempo inteiro que isso é uma medida associada às outras, como o uso de preservativo e tudo mais. Bom, como o senhor já falou, é um pré-tratamento, então o tratamento de quem já é soropositivo não altera em nada. Não altera em nada. Mantém-se da mesma forma como é hoje. Aliás, é um critério para entrar nesse grupo da profilaxia é que o indivíduo sabidamente tenha um teste de HIV negativo, porque senão você correria o risco de dar uma monoterapia, que não se faz mais, no indivíduo HIV positivo. Então, tem que que também não teria efeito nenhum no caso, né? Exatamente isso. Bom, e como que esse público vai ter acesso a esse medicamento? Ele vai ser distribuído de que maneira para esse público? Então, na verdade, existe já dentro do serviço de prevenção do centro de referenciais, ou do que nós chamamos, né, de Programa Municipal de DSTAs, um trabalho com esses grupos mais vulneráveis, né, que são trabalhadoras do sexo, indivíduos transexuais, homens que fazem sexo com homem e indivíduos que ganham dinheiro através do sexo. Essas populações já são um pouco monitoradas, então essas populações que vão, na verdade, entrar dentro dessa proposta. O medicamento já está disponível, doutor? Ele ainda não está disponível. Aliás, eu gostaria, num instantinho do seu programa, para fazer um alerta. Por favor. Na verdade, é importante que o Ministério está comprando um remédio, que é um remédio comercial, que é a associação de duas drogas, que chama Truvada, mas nós já estamos tendo, de alguns medicamentos, um desabastecimento no tratamento dos pacientes HIV, e é importante que a gente esteja vigilante para que não falte esses medicamentos, porque não adianta a gente vir anunciar medidas efetivas para contrair e a gente se esquecer dos pacientes que já estão em tratamento. Então, nós já temos uma dificuldade, já está faltando alguns remédios nos próximos 15 dias, se não chegar, para os pacientes HIV positivos. A posologia do medicamento é o quê, doutor? Esse é um comprimidinho por dia. Todo dia toma um comprimido. Todo dia tem que tomar um comprimido e ele só fica prevenido, por exemplo, na relação homem para mulher, depois de 20 dias de uso, e nas relações heterossexuais depois de 10 dias, por uma questão de farmacocinética. Tem data de previsão para a chegada desse medicamento? Então, esse medicamento está previsto para chegar, na verdade, agora a partir de julho, ele deve começar a distribuição para esse grupo de pessoas. Agora, como o senhor colocou, tem que haver essa preocupação de que esteja sempre disponível, até porque senão acaba interrompendo o tratamento também, não é? Isso é uma profilaxia. Mas é necessário que se tome diariamente. É necessário que dentro dessas políticas do Ministério, dentro da situação que o país passa, que não ocorra de maneira nenhuma desabastecimento para haver uma continuidade nessa proposta, né? Só para a gente encerrar, queria que o senhor fizesse um panorama geral da situação do vírus HIV na cidade e na região, Trocadeiro. Aumentou o caso, diminuiu, as pessoas têm procurado serviços para saberem, principalmente, que são ou não portadoras? Então, essa é uma coisa extremamente importante. O que nós estamos observando na nossa cidade, como eu falei no começo, nós temos, nos últimos 10 anos, um número muito elevado de casos novos. O que mais tem nos chamado a atenção, o grupo mais vulnerável, para você ter uma ideia, 27% dos prontuários que são abertos no nosso serviço são indivíduos que têm um nível universitário, completo ou incompleto. 70% tem um ensino médio, então não é uma população pauperizada, uma população que não tem informação. E nem pode alegar desconhecimento, né? Exatamente. Um grupo de homossexuais mais jovens que, na verdade, não viveram aquele boom da epidemia e acreditam, olha, tem remédio, o HIV tem tratamento, mas é um tratamento que o indivíduo vai ter que tomar por um longo tempo até a gente ter a cura dessa doença. E que eu com espero, muitos efeitos colaterais, e com muitos efeitos adversos. Então, o ideal é que as pessoas se previnam. O uso do preservativo continua sendo a melhor medida para prevenir do HIV, das outras DSTs e, na verdade, de uma gravidez indesejada. Então, é super importante. E a questão da vulnerabilidade, do uso de drogas, do álcool, das pessoas perderem um pouco a noção de risco. Então,
eu uso o seu espaço aqui para dizer que a gente continua nessa luta e o HIV não foi vencido, continua sendo um importante problema de saúde pública. E na dúvida, faça o teste, né, doutora? Exatamente isso. E hoje é até mais simples, né, para fazer Exatamente. o teste. Nós temos um serviço chamado CTA, Centro de Testagem Anônima, que é na rua Luiz Amacuco, número 40, aqui na Silva Jardim, né, onde é o Centro de Saúde Martins Fontes, e todas as policlínicas da cidade você pode fazer essa testagem do HIV gratuitamente. E já vai receber orientação no caso de, né, de ser positivo, Exatamente. encaminhado e assim Orientação, encaminhado, você faz não só o teste do HIV, mas de sífilis e de hepatites virais, hepatite B e C. É super importante que todo mundo, em algum momento, faça pelo menos uma vez o teste e tenha certeza de não ser um portador do HIV. Sou Marcos Caseiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado a você e esse espaço para nós podermos conversar sobre o HIV. Muito obrigado. Obrigado e boa noite.